Poxa, ficou bastante gente aqui, hein? Devem estar interessados por um assunto tão polêmico, que é o que a gente vem estudando há mais de 20 anos, se o cliente tem razão ou não. O problema é a gente conceituar o que é cliente. Uma vez eu escrevi sobre isso no LinkedIn, uma vez não, há uns 3 meses, e um colega de fora do país, era brasileiro, leu e me criticou, falou que isso aí era uma questão que eu tratei os nossos pacientes como cliente. E disse que a importância de tratá-los bem, não só no meu consultório, mas tratá-los bem antes, que facilitar a vida deles de me achar. Ele me criticou e eu respondi para ele que os nossos pacientes, eles não são nossos pacientes na origem, eles são nossos clientes, porque eles nos acham como acham qualquer outro tipo de serviço no mercado. Como acham um restaurante, como acham um mecânico, como acham um hotel, como acham uma companhia aérea. Ele pergunta para os amigos, a esposa pergunta na escola, a pessoa, eles procuram, entre outros conhecidos, se já usaram o serviço desse profissional. Daí para frente, ele procura o telefone dele na internet, ou no livrinho do convênio, seja lá onde for, liga no nosso consultório, agenda a consulta, leva o cartãozinho ou paga a consulta, isso não importa, isso é um outro conceito que a gente fala sempre, que é paciente particular. A hora que ele entra na minha sala, aí sim ele se torna um paciente, porque aí eu vou atuar como médico. Até então ele era meu cliente. Agora, o mais importante do conceito de cliente ou de paciente, como é a nossa mesa aqui, é quando ele for embora, ele tem que ir embora como meu paciente / cliente, porque o meu paciente vai seguir as minhas orientações. No meu caso, eu sou cirurgião, faço cirurgia pediátrica, as mães geralmente são as que mais levam, que eu brinco, os terroristas no meu consultório. E ele tem que ir como meu paciente e tem que ir como meu cliente, porque o meu cliente vai me vender. Nós já ouvimos hoje aqui de manhã que os clientes, os nossos pacientes, clientes, falam para os outros de nós, e esse é o nosso esforço. A demografia médica, que é uma pesquisa de 2 anos, que o CRM também e a MB incorporou no seu site, diz que no estado de São Paulo já temos, se não passamos, 130 mil médicos. A minha filha se formou há 2 anos, o CRM dela é 164 mil. E ela está no mercado, ela é R2 de pediatria. O que ela vai fazer para se diferenciar no mercado? Por que um paciente vai pagar para ela 300, 400, 500 reais a consulta e não vai pagar para outro? O que ela vai fazer para que aquele cliente tenha realmente a percepção de que ela vai resolver o problema dele? Eu faço cirurgia pediátrica já há 27 anos. E nesses 27 anos eu comecei a me preocupar com isso, porque quando eu vinha numa plenária como essa, nos nossos congressos, os colegas discutiam tratamentos, procedimentos, aí veio a videolaparoscopia, e quando nós saímos lá para o coffee break, discutia plantão, glosa, convênio, discutia quem está de sobreaviso, quem que vai fazer isso ou aquilo, que convênio que não permitiu usar o bloqueio, usar o grampo. Então eu falei, está precisando de uma manhã para nós discutirmos gestão. O médico é o profissional mais mal preparado para o mercado de trabalho. Nós temos 6 anos na faculdade, eu fiz mais 5 anos de residência e 11 de pós-graduação. Nunca ninguém parou para conversar comigo sobre gestão. E eu era meio assim, porque eu gostava de marketing, há mais de 20 anos eu estudo marketing, e por isso que acho que eu estou aqui, eu falo sobre marketing médico superior. Não é que é superior porque é melhor ou pior, mas é superior porque é de médico para médico. Eu sei o que acontece dentro da minha sala do consultório. Os administradores não sabem, a não ser quando eles são pacientes. Os marqueteiros não sabem, mas eu aprendi muito com eles. E trouxe esse conceito para cá. Então, como é que eu vou transformar aquilo que a gente ouve nas salas dos congressos, que é um conteúdo importante, eu vou monetizar isso, eu vou transformar isso, fazer com que o meu cliente entenda o que eu sei e que eu posso facilitar a vida deles. A gente não aprende. Tudo é proibido, a maioria de nós não lê o Código de Ética Médica, então não sabe nem o primeiro princípio fundamental. O Philip Kotler fala isso, no marketing a coisa mais importante é o cliente. O primeiro princípio fundamental do Código de Ética diz que o nosso cliente é o foco de todas as nossas atenções. Qual é a diferença? O médico, quando vai fazer alguma coisa, pensa em propaganda. O médico bem treinado, um médico que sabe se comportar dentro da sala de consulta, ou no seu consultório, ou no ambulatório do SUS, seja lá onde for, porque eu também dou aula no serviço público, apesar de ser uma faculdade particular, a nossa, se ele souber se comportar, ele não dá chance a conflito. Ele não perde tempo discutindo com seus pacientes coisas que o paciente não sabe. Hoje em dia, a gente sabe que o pessoal, pela pressa, discute com o paciente, tenta convencê-lo. Eu estou lá para mostrar para ele o que é preciso, o que é necessário fazer.
e não convencê-lo. Aliás, o marketing diz, não perca seu tempo tentando convencer. A pessoa vai ficar muito chateada, vai falar que você está sendo mais artificial do que devia. Então, não perca tempo, esclareça. A nossa obrigação é esclarecer o cliente, o paciente. Daí que vem a nossa mesa. O paciente e cliente tem sempre razão. Se nós soubermos tratar essas situações de conflito, nós nunca fomos treinados para isso. O médico foge de situações de conflito. Meus alunos, por exemplo, lá na PUC de São Paulo, na medicina, lá em Sorocaba, nós temos o método do PBL, que é o método muito discutido, mas nós temos lá 12, 13 anos. E eu me divirto muito com o método, porque é muito difícil para eu ficar quieto. E eu sou tutor do 3º ano, sou tutor do 4º ano e dou aula para o 5º e 6º ano no internato. E é muito difícil eu ficar quieto, porque vocês veem como eu falo. Imagine, ficar quieto para mim é uma tortura. E eu digo para eles, quando a gente vai discutir que uma mãe grávida que pede para o filho de 3 anos que está lá internado com pneumonia, pede para ir embora, e eles ficam bravos, acham que isso não é necessário discutir. Como não? Esse é o aspecto social do que nós fazemos. Eles odeiam discutir o aspecto social. Por um motivo muito simples, nunca foram treinados para isso. Eles são extremamente eficazes na hora de fazer um diagnóstico. Já diz um colega meu, puxa, doutor, aquele médico que o senhor me mandou foi sensacional. Meu pai ficou muito bom da pneumonia, mas, puxa vida, ele nem olhou na cara do meu pai. Olha só a percepção que o cliente teve em termos de eficácia do médico, do colega, porque você se compromete, não é? Quando você manda para alguém, quando o pediatra manda uma criança para mim, para eu operar, ele se compromete com o que eu vou fazer. E a gente não se preocupa com isso. No fim da tarde, agora foi mais um aspecto humanizado do nosso dia, e a gente não discutiu o conflito, mas não do ponto de vista do problema, mas do ponto de vista do que eu vou fazer para evitar o conflito. E daí que vem a nossa mesa. O cliente-paciente, ou paciente-cliente, tem sempre razão?